Olá pessoal, eu sou o Dr. Paolo, neurocirurgião, e hoje nós vamos falar sobre as diferenças entre a dor do cálculo renal, da pedra do rim, da dor lombar, por exemplo, para uma hérnia de disco. Você sabe diferenciar essas duas dores? Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Eu vou dar 5 dicas para te ajudar a saber quando uma dor é do cálculo renal ou é da lombar, da hérnia de disco. Então, assista esse vídeo até o final para poder saber essa diferença. Mas antes da gente conversar sobre isso, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar e ativar as notificações, ativar o sininho, para que você possa ser avisado toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. Bom, a maioria das pessoas, em algum momento da sua vida, já sentiu algum tipo de dor na região lombar. E essa dor, algumas vezes, já fez até mesmo essa pessoa procurar algum serviço de emergência médica devido à forte intensidade da dor, ou algum médico especialista, um ortopedista, um neurocirurgião ou até mesmo um clínico, para poder saber que tipo de dor é essa. Porque a grande maioria das pessoas não sabe diferenciar quando a dor é de cálculo renal ou quando a dor é da hérnia de disco. Então eu vou falar para vocês 5 diferenças que vai ajudar vocês a saberem diferenciar essas duas dores. Bom, a primeira diferença é a localização da dor nas costas. O rim, anatomicamente, ele é localizado mais alto na coluna lombar. Então, as dores do cálculo renal tende, numa fase inicial, ser mais alta, enquanto as dores lombar, dor, por exemplo, por uma hérnia de disco, ela tende a ser mais baixa na coluna lombar, mais próximo à nádega, aos glúteos. Então essa é uma primeira diferença entre as duas dores. Outra característica da localização é que a dor do cálculo renal, ela pode ir migrando, ou seja, ela pode ir mudando à medida que esse cálculo renal, essa pedra no rim, ela vai viajando pelo ureter, que é o caminhozinho que a urina faz do rim até a bexiga. Então, por exemplo, essa dor ela pode começar mais alta, mas à medida que a pedra migra, essa dor ela pode ir descendo pela coluna e até mesmo à medida que o cálculo chega próximo da bexiga, essa dor pode até se irradiar para as regiões genitais, o que é uma grande diferença da dor lombar, por exemplo, pela hérnia de disco, que ela tende a ser mais fixa na coluna, na parte inferior, mais abaixo da coluna lombar. E quando essa dor da hérnia irradia, ela tende a irradiar para as pernas, o que já não acontece com a dor do cálculo renal. A segunda característica que diferencia as duas dores é que os rins dificilmente eles vão doer ao mesmo tempo. Então, dificilmente a dor do cálculo renal vai doer dos dois lados da coluna. Normalmente a dor ou é do lado esquerdo ou é do lado direito da coluna. Já as dores da coluna mesmo, da hérnia de disco, ou da protusão ou da desidratação, das doenças degenerativas, ela pode acometer os dois lados da coluna. Então, normalmente é uma dor em barra, que pega toda a região lombar. Então, essa é a segunda diferença entre as duas dores. A terceira diferença entre as duas dores é como ela se comporta com a movimentação. A dor do cálculo renal, a dor da pedra do rim, ela não tende a piorar se você se mexer, se você se movimentar, se você levantar. Ela é uma dor contínua, uma dor forte contínua que independe do que você fizer. Já a dor da coluna mesmo, a dor da hérnia de disco, ela tende a aliviar quando você fica deitadinho, de repouso, acha uma boa posição. Mas se você tentar se mexer, se mobilizar ou tentar levantar, ela vai piorar, porque essa é a característica dela, piora com a mobilização, enquanto a dor do cálculo renal não piora com a mobilização. A quarta característica que diferencia as duas dores é a intensidade da dor. Normalmente, a dor do cálculo renal tende a ser uma dor de forte intensidade, que dificilmente alivia e faz com que o paciente tenha que ir para uma emergência médica.
Já a dor da hérnia de disco ou da degeneração discal, ela tende a aliviar à medida que você vai tomando anti-inflamatório, vai fazendo repouso, analgesia, fica lá quietinho, deitado, ela tende a aliviar. E ela pode, assim, a dor da hérnia, ela tem altos e baixos, ela alivia, fica mais forte, alivia, fica mais forte. Já a dor do cálculo renal não, tende a ser uma dor constante, forte, intensa, que dificilmente ela alivia e piora, alivia e piora. E a quinta característica que diferencia as duas dores é que a dor do cálculo renal, ela pode estar associada a alterações urinárias de ardência, quando você vai urinar, ou a presença de sangue na urina, o que não ocorre com a dor da hérnia de disco. A dor da hérnia de disco, dependendo do tipo de situação, ela até pode apresentar alterações urinárias, mas é uma alteração esfincteriana, uma alteração de dificuldade para urinar. Mas a hérnia de disco não dá a presença de sangue na urina ou de ardência. Isso já é uma característica da dor do cálculo renal. E você, já teve dor de cálculo renal ou dor de hérnia de disco? Conta para mim aqui embaixo nos comentários. E se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, faça uma pergunta aqui embaixo também, que a gente vai tentar responder todas elas. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, algum tema que você acha interessante, que tenha dúvida e que queira saber a respeito, pode escrever aqui também, que a gente vai olhar com muito carinho. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Até o próximo. Tchau!